Então, abram suas Bíblias na carta de Paulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 10. Do versículo 1 ao versículo 10. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do Senhor nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço movido pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, e em seu favor, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitos sofrimentos, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecido a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isto, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Pai, graças te damos. A tua palavra chegou até nós. E vimos aqui o que o Senhor tem feito na vida do teu povo desde o início da igreja. O Senhor tem feito diferença na vida dos pecadores, assim como faz a diferença nas nossas vidas hoje. Opera na tua igreja, Pai, de acordo com a tua vontade, para que a nossa fé não seja somente no acreditar, mas que a nossa fé seja demonstrada através do nosso agir, através daquilo que
fazemos, através daquilo que somos, para que vejam a pessoa do Teu Filho em nós. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Queremos melhorar cada dia diante do Senhor, para Te servir melhor. Portanto, fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A igreja em Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Em Atos capítulo 17 fala sobre isso. Seus membros, os membros daquela igreja, os membros da igreja de Tessalônica, onde fora endereçada esta carta, era composta de convertidos judeus, também de gregos, devotos, e mulheres nobres, como fala em Atos capítulo 17, no versículo 4. Atos capítulo 17, versículo 4, fala sobre isto. Atos capítulo 17, versículo 4, diz: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres da alta sociedade, da alta posição social. Muitos também, vindo do paganismo gentil, formavam esta igreja. As duas cartas, tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses, essas duas cartas figuram entre as primeiras cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu várias cartas, mas essas duas cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, foram as primeiras cartas escritas aproximadamente pelo ano 5 depois de Cristo. Paulo estava em Coríntios quando escreveu essas cartas. E essas cartas, elas falam a respeito da segunda vinda de Cristo e das qualificações que os crentes tinham esperando em Cristo Jesus. Os crentes de Tessalônicas, eles eram modelos para as demais igrejas circunvizinhas. Uma das coisas que apresentada pela igreja de Tessalônica era a fé. Uma fé operante, uma fé que não era somente no acreditar. Era uma fé que demonstrava através das suas atitudes. O que eles faziam chamava atenção ao ponto de verem Cristo através das atitudes daquela igreja. Eu fico pensando que bênção seria se as nossas igrejas fossem tão cheias do Espírito Santo de Deus que não precisássemos dizer palavras alguma, não precisássemos nem sequer falar. Perguntaram a um certo jovem, uma vez, que pregação o levou a se converter. E ele disse: nenhuma pregação me levou à conversão. Respondeu ele. Ele disse que apenas o modelo ou o modo de viver da sua tia levou ele a Cristo. Ele percebeu que ela era uma pessoa que refletia a imagem de Jesus através das suas atitudes, através da sua serenidade, através da firmeza da sua fé, levou ele a Cristo.
E eu fico pensando que bom seria se o nosso modo de viver, se o nosso estilo de vida influenciasse os nossos familiares a serem verdadeiros cristãos. Nossos filhos, nossos cônjuges e até mesmo os nossos amigos. Muitas vezes o Evangelho chega através de nós somente em palavras. Nós falamos muitas coisas que nós não estamos colocando em prática, nós não estamos vivendo. E eu sempre digo que nós somos o Evangelho mais lido, somos eu e você. As pessoas olham para a nossa vida, as pessoas prestam atenção como nós estamos vivendo a palavra. Se nós realmente vivemos o que falamos. Esta igreja, a igreja de Tessalônica, o seu estilo de vida chamava a atenção, como diz no versículo 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço movido pelo amor e a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja vivia isto, demonstrava isso através das suas atitudes, o trabalho que era o resultado da fé. A fé que eles tinham levavam eles a serem operantes na igreja. Mas não somente a fé, o esforço movido pelo amor. Eles tinham paixão pela sua igreja. Vendo os homens trabalharem depois do seu dia de esforço, seu dia de trabalho, alguns trabalham aqui até bem pesado, não é, Wesley? Pegando o sol na cabeça. E depois do trabalho vem para cá e trabalham aqui, e a gente não vê no semblante deles, desses homens de Deus, o cansaço. A gente vê cada um pegando como se estivesse amanhecido o dia e pegando o trabalho ali naquele momento. Eu estava dizendo, é uma coisa que alegra o coração da gente. Eu vejo que nós não estamos muito distante do que a igreja deve ser, a igreja modelo, a igreja que outras pessoas possam se espelhar em nós. O evangelismo que nós fizemos está chamando a atenção de outras igrejas por aí. Às vezes a nossa fé é pequena, a gente fica chamando para fazer algumas coisas e eu vejo que os irmãos estão realmente dispostos a fazer, mas a gente sempre imagina que vai menos. Não é assim? Mas o nosso Deus sempre nos surpreende e faz muito mais daquilo que nós esperamos. Hoje pela manhã eu estava falando que ontem à noite, até crianças estavam trabalhando, Davi, o Vitor, aqui sendo exemplo para muitos. Crianças se envolvendo no trabalho por causa da fé, por causa do amor a Cristo e o amor à igreja. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Oremos e nos esforcemos para que a nossa fé seja cada vez mais operante. Oremos para que a nossa esperança e amor brotem e floresçam no jardim dos nossos corações, porque há ainda alguns que parece que estão dormentes, que dormem. Mas nós estamos vendo isso ser despertado no coração de cada um. Estamos vendo isso.
e os nossos corações se alegram. E nós somos plenamente felizes quando isso acontece. Essa alegria não é só no coração do pastor. Essa alegria no coração de cada um, a gente vê no semblante de cada um, quando estão operando, que estão trabalhando e demonstrando paixão pela sua igreja através do serviço, através da fé operante, traz alegria ao nosso coração, não é, irmão José? Irmão João Rego, no dia do aniversário, estava aqui trabalhando, fez aniversário, cortamos o bolo de aniversário aqui, providenciaram o bolo, e celebramos o aniversário do irmão João Rego aqui, ele trabalhando. Tem como a gente não ficar cada vez mais apaixonado pela igreja? Não tem. Mas não é somente a nossa fé operante que nos leva a ser modelo. A igreja modelo, além da fé operante, ela tem um amor abnegado, um amor altruísta, um amor que demonstra através de atitude, não é um amor de sentimento, mas é um amor que expressa no querer bem e no fazer o bem. A igreja de Tessalônica, ela tinha essa peculiaridade também. Além da fé operante, ela tinha um amor abnegado. Amor com renúncia. Amor com desprendimento. Nós temos visto também, não somente nos trabalhos, mas nas ofertas. Através das ofertas nós temos feito grandes coisas aqui no nosso templo, onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Mas a igreja de Tessalônica, ela foi uma igreja amorosa ao ponto de querer e clamar para participar das ofertas aos santos. E a igreja, ela precisa amar como Deus nos amou. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16, que mostra esse amor abnegado, esse amor altruísta, que Deus nos ama. Não é que Ele somente nos amou, Ele nos ama. Ele demonstra isso cada dia da nossa vida, que apesar dos nossos pecados, Ele não desiste de nós por nada. Apesar das nossas falhas, o Senhor não suspende o seu amor por nós. Foi assim que Deus nos amou. Foi assim que Jesus Cristo nos amou. Em João capítulo 15, versículo 13, nós podemos ver o próprio Cristo falando sobre isto. João capítulo 15, versículo 3, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele abriu mão da vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Apesar de alguns, metidos a intelectuais, dizerem que Cristo não morreu por nós, morreu por si mesmo. Eu ouvi alguém dizer isso. Eu digo, então a minha Bíblia está errada ou a sua. E eu acredito que a minha não está. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós, o que seria de nós? No livro do profeta Isaías, ele diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Na cruz ele recebeu todo o fardo de pecado que é meu e seu. Como é que nós podemos dizer que Cristo não morreu por nós? Ele morreu por mim, para que eu pudesse ter vida.
Porque sem a morte de Cristo na cruz, sem este amor demonstrado por Ele na cruz, eu estaria condenado, eu estaria no inferno, não haveria salvação para mim e nem para você. E este amor que Cristo nos amou, que devemos amar um ao outro. A igreja precisa demonstrar este amor uns para com os outros, no querer o bem e no fazer o bem. Olhar para as necessidades uns do outro, perdoar incontáveis vezes se houver necessidade. Quantas vezes formos magoados ou nos sentirmos magoados, nossos corações precisam estar abertos ao perdão, para que nós possamos ter uma igreja modelo, uma igreja que ama, uma igreja que imita o Salvador. Em Filipenses capítulo 2, é um dos textos que me chama muito a atenção também. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Inclusive nos chama a atenção para que nós tenhamos a mesma atitude que Cristo teve. 1 Filipenses, aliás, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o seu igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Versículo 7, ele diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mesmo sendo ele quem ele é, Deus, ele se igualou aos homens para que pudesse morrer na cruz por mim e por você. E o apóstolo Paulo aqui, falando aos crentes de Filipos, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tenham no coração de vocês este mesmo amor uns para com os outros. É isso que ele está dizendo. É assim que devemos amar. Pensar no outro. Promovermos a felicidade do outro. Ainda em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superior a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Os maiores problemas das nossas igrejas é questão de relacionamento, porque não temos este amor ativo nas nossas atitudes. Nós precisamos às vezes abrir mão das nossas vontades, dos nossos interesses, para andarmos juntos. Nós não podemos ferir os princípios da palavra de Deus. Isso não podemos abrir mão. Mas a palavra de Deus diz que o que depender de vós, tenham paz uns com os outros. A igreja de Tessalônica, eles demonstravam este amor uns para com os outros. O amor é a marca, a identidade de Cristo Jesus.
João capítulo 13, versículo 34, 35. Evangelho de João. Vamos ler a partir do versículo 34 e 35. Diz: Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós somos identificados como os imitadores de Cristo, nós somos identificados como cristãos quando nós amamos uns aos outros. Quando nós procuramos agradar um ao outro nas nossas atitudes. Quando nós procuramos fazer a felicidade um do outro e não amargar o coração um do outro. Nós somos identificados como cristãos através das nossas atitudes. Nós temos uma dívida que jamais vamos pagar, porque Cristo nos amou dessa maneira para que nós pudéssemos amar uns aos outros. Ele já agiu assim para demonstrar como é que nós devemos viver aqui. É o vínculo da perfeição, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Colossenses capítulo 3, verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer todos. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A nossa vida aqui deve ser uma vida que possa demonstrar Cristo em nós. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. É a obra do Espírito Santo em nós. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O amor do Senhor é derramado em nossos corações, através do Espírito Santo. E por último, a outra atitude que a igreja modelo deve ter, a igreja de Tessalônica demonstrou isso também, é uma esperança firme. Uma esperança não vacilante, mas eles tinham plena convicção do que aguardavam a respeito da vinda de Cristo Jesus.
Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo é a nossa esperança. Primeiro Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Quando nós temos uma esperança firme, nós demonstramos nossa fé através de atitude, nós amamos de forma incondicional. É assim que nós demonstramos a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós não temos nenhuma dúvida de que Ele voltará. Nós não temos nenhuma dúvida de quem nós somos e de quem Ele é para nós. É a demonstração de fé através de ação. Mas também há uma firme esperança em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, também é demonstrado aqui. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. A esperança é a nossa âncora. A esperança é aquilo que nos dá firmeza da nossa vida cristã. Porque se nós não tivermos esperança, nós desistimos do caminho, porque não sabemos onde vamos chegar. Versículo 18 e 19 diz o seguinte: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomarmos posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Essa nossa esperança nos leva a ir à presença de Deus, à presença do Senhor, com toda convicção, e ela nos dá segurança. Nós precisamos ter a certeza de quem nós somos em Cristo. Nós precisamos termos convicção de que o Senhor Jesus, de fato, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Conversando com uma pessoa que diz ser evangélica, e até acredito que seja, falando a respeito de salvação, ela diz: pastor, é difícil da gente ter essa convicção de que você realmente vai para o céu, é por isso que muitos têm medo da morte. Eu digo: minha irmã, pois eu não tenho não, eu não tenho nenhuma dúvida de quem eu sou e de quem é Cristo para mim, porque eu creio não é no que eu faço para receber aquilo que o Senhor me prometeu. A segurança da minha vida é em saber que há uma promessa daquele que não falha. A âncora que me segura é o amor daquele que foi à cruz por mim. A minha convicção não está no que eu faço ou deixo de fazer, mas a minha convicção, a minha esperança está firmada naquele que promete e não falha.
Esse texto diz que ele não mente, ele não engana, ele não promete uma coisa e não cumpre. As promessas do Senhor são cumpridas cabalmente. E por isso nós temos que ter esta firme esperança em Cristo. E nós temos plena certeza que a volta dele não é somente uma coisa certa. A volta dele está próxima. Com tudo que nós temos visto nos últimos tempos, com tudo que a palavra de Deus predeterminou, ou pelo menos disse que haveria de acontecer, estamos vendo. E há anos atrás, e não muitos anos atrás, sequer imaginava nas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Aqueles que têm mais ou menos a mesma idade que eu sabem do que eu estou dizendo. A violência não era como é hoje. A imoralidade sexual não era como hoje. Hoje é coisa difícil se ver um jovem que já não tenha tido experiência sexual. É muito difícil, e quando encontra, ainda tem vergonha de dizer que é virgem. Inclusive nas nossas igrejas. E eu fico pensando, se Cristo viesse hoje, como você se explicaria diante dele? Porque a qualquer momento ele pode chegar. Nós temos que viver cada dia como se fosse o dia que nós vamos nos encontrar com ele. Nós temos que viver cada dia como se hoje fosse o dia da minha prestação de conta com aquele que morreu na cruz por mim. E esta convicção da sua volta deve nortear as nossas atitudes no dia a dia. Como nós temos nos comportado diante do Senhor, porque embora nós não vendo a pessoa do Senhor, nós estamos à sua vista. Nós não escondemos as nossas atitudes, nem os nossos pensamentos de Deus, nós não conseguimos esconder, quanto mais as nossas ações. Eu fico pensando como é que nós podemos viver no pecado e ao mesmo tempo viver nessa esperança. Não dá. Para concluirmos, voltando a 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, a igreja modelo, a igreja de Tessalônica diz: e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão em Macedônia e em Acaia. Toda a circunvizinhança dos tessalônicos tinham eles como crentes modelo. Aqui afirma que esta igreja era exemplo. As razões estão nas suas qualidades. Trabalho resultante da sua fé, esforço movido pelo amor e a perseverança proveniente da esperança na volta de Cristo Jesus. Estas três coisas mostravam às demais igrejas, aos demais crentes de outros lugares, que deveriam imitar esta igreja de 1 Tessalonicenses. Esta fé operante, este amor abnegado e esta esperança sem dúvida
esta firme esperança na volta do Senhor Jesus. Queridos, cada dia nós devemos viver como se hoje fosse o nosso dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Cristo pode vir amanhã, mas somos nós que podemos partir. E aí? Nós soubemos de um acontecimento hoje pela manhã, muito triste. 5 jovens indo para um treinamento da Jocum, morreram num acidente entre Campo Grande e, se não me engano, estado de Roraima. Eles iam para serem treinados para levar o Evangelho, mas o Senhor achou por bem levá-los para o céu. Eu estava pensando, eu não sei se seria a melhor forma de perder um filho. Na verdade, não existe forma boa de se perder um filho, porque na ordem natural da coisa, é para os filhos enterrarem os pais. Mas nós temos visto hoje muitos pais enterrando seus filhos. Mas a forma menos dolorosa é perder um filho na obra do Senhor. Nós temos visto muitos pais chorando porque os filhos estão cometendo suicídio. Nós temos visto muitos pais chorando porque os filhos têm perdido a vida pelo tráfico de drogas. Por outras atitudes reprováveis. E a gente não compreende, nem precisamos entender essas coisas, mas nós devemos viver cada dia como se hoje fosse o nosso dia de encontrar com o Senhor. Aqueles jovens estavam indo prepararem-se para levar o Evangelho de maneira criativa, porque a Jocum trabalha com isso, levando o Evangelho de forma criativa. E a gente pergunta, por que Deus o levou? Por que Deus permitiu que eles fossem justamente agora, na flor da idade? Dentre esses jovens, uma jovem filha de um pastor batista do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã já levantei orando por esses familiares que perderam esses entes queridos. Porque por mais que seja perdendo na obra, ainda assim é uma dor sem igual. Que a nossa vida seja de maneira que as pessoas possam imitar a nós. Os tempos estão cada vez mais abreviados. Os tempos estão cada vez mais curtos. E o nosso dia de mudar de atitude é sempre hoje, agora. Porque as nossas atitudes mudando, nós podemos gerar vidas amanhã. Mesmo que você parta hoje, você deixa um legado. Você deixa um modelo de vida cristã que dá segurança àqueles que desejam conhecer a Cristo. A nossa vida, cada dia, deve ser um espelho para aqueles que querem conhecer a Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos dizer, assim como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Sejamos modelos para aqueles que precisam entender que Jesus Cristo é a esperança neste mundo. E nós somos a única esperança para este mundo que não conhece a Cristo. É a igreja. Somos eu e você. Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá de te conhecer, pelo privilégio que temos de sermos teus servos e conhecer o teu amor que nos alcançou. O Senhor nos deu o teu Espírito Santo para que nós pudéssemos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Porque sem a ação do teu Espírito Santo nós somos completamente incapazes
de imitar o Senhor nessa atitude amorosa. Mas te agradecemos porque o Senhor nos deu essa capacidade, dada pelo Teu Espírito Santo, que possamos viver imitando ao Senhor e sendo modelo para aqueles que precisam conhecer o Senhor melhor. Aviva a Tua igreja, que o Senhor nos mova e até mesmo incomode nossos corações, se nós estivermos vivendo uma vida de acordo com a Tua boa vontade. Opere em nossas vidas, de maneira que sejamos transformados todos os dias naquilo que o Senhor quer que sejamos. Opere em nossas vidas, Senhor. Dependemos completamente de Ti. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.